Em número legal, declaro aberta a sessão por videoconferência, no dia 28 de março de 23, indagando os meus eminentes pares se há alguma alteração à ata da sessão anterior, bem ainda... Não, presidente. Não, né? E a existência de habeas corpus ou embargo de declaração fora da pauta. E nem a grapa, também não esteja. Ok. Presidente Joaquim, o primeiro processo, preferência, é esmagamento. Meu querido decano, bom dia. Meu querido Desembargador Joaquim, bom dia, desembargador Samuel. Bom dia, querido Sebastião. Vossa Excelência está aí pedindo um processo, poderia me dar preferência? Eu vou Nós mandamos, já dei até na sua ausência. Nós paramos tudo aqui só para lhe aguardar. Não, que é isso. Presidente Joaquim, presídio. Bom dia. Bom dia. Agradeço. Bom dia a todos. Cumprimentos eminentes pares, desembargador Baimer, desembargador Sebastião, desembargador Samuel Batista, senhora secretária, senhora procuradora, doutora Domingas, senhores advogados e advogadas, aos que nos assistem, que é sempre um prazer em tê-lo conosco, até pelo princípio da transparência, a família judiciária, meu querido e querida servidores. Eu já adianto que o quinto processo eu estou adiando para a próxima sessão, que é o A080-0178, paciente Aécio Barbosa Carvalho. Passa a pregoar o sétimo, é o agravo de ação penal 080-643, agravante José de Souza Silva, impetrante defensora pública estadual, agravado Ministério Público, relator de desembargador João Queredo, procuradora eminente doutora Celene Coelho, que é pelo conhecimento posterior improvimento, que eu prefiro desprovimento do agravo e execução. Tomara parte neste julgamento o eminente desembargador Sebastião Bonfim, em substituição ao eminente desembargador Baimer, que Deus por suspeito. Haverá sustentação, Adriana? Não, Excelência. Agradeço. Então, em síntese, eminente desembargador Bonfim, desembargador Samuel, eminente procuradora. O senhor Josiel de Souza Silva, ele está inteiro por presente agravo, que é em virtude que tenha sido negado comutação a ele. Ele alega de que fazia jus a esse benefício via decreto presidencial. Entretanto, eminentes pares, aqui já simplificando, ele falta grave. Este fato tinha ocorrido em 2010, em 2015, quando estava exatamente gozando desse benefício, praticou novo crime, portanto, teve essa perda. O parecer ministerial é pelo desprovimento. E é nessa esteira que eu estou a votar, uma vez que, instando ele nessa condição, não teria direito. E em que pese, nós temos a resolução 474 do CNJ, que versa exatamente por essa matéria, ele não faz jus ante o princípio da retroatividade. Há também, com base no decreto 8380, que dispôs que a falta grave praticada 12 meses anteriores à sua publicação e judicialmente homologada, obsta à concessão da benesse. Jurisprudência do STJ e doutrina, e, portanto, de acordo com o parecer, eu estou conhecendo e desprovendo. Eminente doutora Domingas, de acordo, doutora, do meu parecer? De acordo, desembargador. Agradeço você, como vomente, desembargador Sebastião Bonfim. Acompanhando Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, desembargador Samuel. Tá sem som, desembargador Samuel. Pois é, Vossa Excelência, desembargador Joaquim. agradeço a Vossa Excelência. Proclamo o resultado unanimidade disjuntivo do voto do relator de acordo com o parecer. Agravo conhecido, desprovido, agradeço a presença do eminente e nosso querido amigo Sebastião Bonfim. Um bom dia de trabalho e conte sempre com o seu amigo aqui, apesar de qualquer coisa. Um grande abraço. Obrigado, meu presidente querido. Obrigado, decano. Cheiro no coração de vocês. Um abraço. Desculpa, vou sair. Tchau, tchau. Recomendação da família. Devolvo a presidência ao eminente desembargador Baimer. Vossa Excelência está assessor. Desembargador Bonfim, você é mais forte comigo do que a fé. Bom dia. Bom dia, desembargador Bueno. Você sabe que você manda no coração. Eu continuo sendo seu fã inarredável. Viu? Sou seu fã. Obrigado, querido. Abraço, Bonfim. Presidente, Abraço, querido. o negócio é o seguinte, Vossa Excelência
os processos da maioria. A começar pelo primeiro, tem citação oral, você pode apregoar. Agradeço, presidente. Apregou o primeiro processo, que é recurso de distrito 002-403-48, recorrente Ministério Público, promotora doutora Larissa Sócrates, recurso do Raimundo Robert Bringel Martins, advogados doutora Bárbara Lucena Fernandes e outros, relator desembargador Joaquim Figueiredo, procuradora eminentura Maria de Fátima Travasso, que é pelo conhecimento e provimento. Quem fará a sustentação, doutora Adriana? O doutor Márcio Coutinho? Isso, doutor Márcio Coutinho. Está nos ouvindo, doutor Márcio? Ouço bem, eminência. Bom, o recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público, a decisão do juiz da quarta vara da comarca de Santinês reconheceu em favor de Raimundo Robert Bringel Martins, ex-prefeito de Santinês, a prescrição antecipada ou virtual, segundo a denúncia e os elementos procedidos no PIC, o investigado na qualidade de prefeito, exercício 252, deixou de prestar contas no devido tempo à Secretaria de Estado da Educação, da aplicação de recurso repassado por intermédio do convênio 09112, que tinha por objetivo a implantação do processo de municipalização do ensino fundamental, visando a manutenção e desenvolvimento através de programas, garantiu o fortalecimento da gestão escolar no valor de R$ 1.339.342. Asseverou ainda que o parteiro registra ainda que, durante a análise da prestação de conta, apresentada pelo denunciado intempestivamente, já que deveria ter sido apresentada em 29/5/13, conforme cláusula 4ª, item 1, subitem 2.5. Por esse fato, o recorrido foi denunciado e notificado com a apresentação de defesa. O juiz, então, após alguma diligência, inclusive comunicação feita ao processo eletrônico, proferiu decisão que decreta a extinção da punibilidade. Esta decisão foi desafiada exatamente por este recurso, ora, sob apreciação, a douta procuradora assevera de que não é possível, na espécie, esta extinção, até porque há a súmula 438. E é pelo desprovimento. É o que merecia relato. O ilustre advogado, nome OAB, prazo regimental de até 10 minutos. Márcio Coutinho, OAB 8131, pelo recorrido Raimundo Robert Bringel. Agradeço com a palavra. Senhor presidente, nosso decano, desembargador Baiman, excelentíssimo senhor relator, desembargador José Joaquim Figueiredo, desembargador Samuel, ilustre representante do parquê, serventuários. Senhor relator, o tema supera em importância o processo em si. Trago para debate a questão da prescrição virtual, a chamada prescrição antecipada, que eu prefiro chamar de prescrição iminente. No caso em concreto, Excelência, é um processo penal onde o acusado responde por ter, em tese, praticado o crime previsto, aquele chamado crime de responsabilidade no seu artigo 1º, Decreto-Lei 201/67, inciso 3, que é o de não prestar contas atempadamente. Pena prevista de 3 meses a 3 anos. Ora, o juiz de base, ao constatar as circunstâncias do processo, os elementos subjetivos do acusado, as circunstâncias judiciais, entendeu que o processo, a sua continuidade seria inútil, não teria um fim prático, porque a prescrição é iminente. Todos nós, senhor presidente, senhor relator, desembargador Samuel, todos nós conhecemos o enunciado da súmula 438 do STJ. E o fundamento desta súmula, para que não se atenda à chamada prescrição virtual, é exatamente a não previsão legal deste instrumento de prescrição. E aí, relator, caríssimo relator, até em homenagem à sua história nesse tribunal, à sua história na judicatura, eu trago para o debate. Ora, este argumento é suficiente? A lei,
ela não é maior que o direito, ao contrário, a lei é fonte do direito, a lei é conteúdo e o direito é continente. Se nós vamos considerar apenas pela formalidade processual, que um processo onde, evidentemente, não vai a lugar nenhum, mas porque não há previsão legal, ainda assim, nós vamos permanecer nesse processo inútil, sobretudo uma realidade, excelências, que os senhores conhecem tão bem, de um judiciário abarrotado, comprometido em sua estrutura, com inúmeros processos. Agora mesmo, nesse momento, estamos aqui debatendo um processo com toda a máquina estatal presente, um processo desnecessário. Repito, o direito é maior do que a norma. E aqui eu trago o nosso decano, o nosso presidente, constantemente nos traz uma intelecção de Ponte de Miranda, dizendo que direito é bom senso, fato e norma. Excelências, qual o bom senso em se continuar um processo natimorto? Os fatos falam por si. No presente processo, senhor relator, não prestação de contas a tempo. Nos autos está lá, foram prestadas as contas do convênio, e mais ainda, as contas foram aprovadas. As contas foram aprovadas. Todos sabemos que a previsão no tipo penal do inciso 3, a não prestação de contas a tempo, ela tem uma condicionante. Isso tem que acontecer de forma reiterada, de maneira a demonstrar a intenção do administrador de realmente não prestar contas. O que não é o caso, as contas foram prestadas e aprovadas. Pena prevista de 3 meses a 3 anos. Como imaginar, excelência, que o caso em concreto, se, que não aconteceria nunca, mas se houvesse uma condenação, que a pena poderia ultrapassar os 2 anos, se a pena mínima é de 3 meses, onde as circunstâncias pessoais do acusado são todas favoráveis, não há situação de agravância, não há antecedente, não há nenhuma condenação, num processo sem gravidade, e, sobretudo, como disse aqui, analisando de fato, concretamente, as circunstâncias judiciais, tudo favorece ao acusado. Ao constatar isso, o juiz de base acertadamente reconheceu a prescrição virtual. E aqui é relevante lembrarmos, excelência, que a prescrição virtual, a prescrição antecedente, tem sido reconhecida já por muitos juízes de primeiro grau. Alguns tribunais, entre eles São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, já reconhecem a prescrição antecipada. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região já reconhece a prescrição virtual. O Supremo Tribunal, a nossa Corte Suprema, está já estudando o caso. Tudo caminha para isso, excelência. E a fala da defesa é no sentido de ventilar essa discussão, de trazer para esta corte, o nosso Tribunal de Justiça do Maranhão, um tema muito significativo. Vale a pena se avançar num processo que, por tudo que lá está, se mostra desnecessário? Excelências, como disse aqui, alguns tribunais do Brasil, do nosso país, já reconhecem a prescrição virtual. Já disse aqui que a súmula do STJ, o fundamento dela é legítimo, mas não é absoluto, porque, repito, a lei não é maior do que direito. A justiça que devemos buscar, baseada na razoabilidade, no fim útil do processo, isso é mais significativo. Sobretudo, excelências, um processo criminal, onde se sabe as agruras, o sofrimento de todo aquele que responde por um processo. Seria razoável, seria inteligente a continuação de um processo por anos a fio, onde se mostra desde já que a prescrição é de rigor? Com essas palavras, excelência, não me alongando mais, entendendo que falta um interesse de agir para o presente caso.
pela inutilidade do processo, pela falta de necessidade e adequação. A defesa requer que o recurso em questão não seja conhecido e que o Tribunal de Justiça do Maranhão se abrace com esta causa, que é um crescendo na nossa judicatura nacional, e que, desta forma, efetivamente, se busque dar celeridade e justiça, principalmente nos nossos processos criminais. Agradeço a atenção, é essa a fala da defesa. Muito obrigado, Excelência. Agradeço, Vossa Excelência. A doutora procuradora, doutora Domingues. Bom dia a todos. Eu vou manter o parecer, provimento, conhecimento e provimento. Agradeço a Vossa Excelência. Eminentes pares, eu diria ao ilustre advogado, e aqui contrapondo a sua postura quando diz que a lei não é maior do que o direito, mas o direito é respaldado exatamente na lei. E aqui nós temos, eminentes pares, eminente procuradora, um caso que é sumulado. Aqui não é um caso isolado, até porque isto surgira há mais de uma década nos tribunais do sul do país, principalmente do Rio Grande do Sul, quando trouxera, eminente desembargador Samuel, este instituto jurídico do julgamento antecipado, ou virtual. Ou seja, vislumbrava-se uma apenação que, a priori, poderia ela estar fadada a uma prescrição, e, por isso, para que não houvesse o esforço do Poder Judiciário, e aqui eu comungo com o ilustre advogado. Todavia, hoje nós temos regramento, fora até do Estatuto Processual, eminente desembargador Bueno, que é lá no Código de Processo Civil, que fala da vinculação às decisões superiores. Embora eu não esteja aqui obrigado a seguir cegamente o que estiver errado, eu posso sim constituir, e isto já servir, inclusive, de uma discussão muito forte de colegas do Tribunal de Justiça de São Paulo com eminente ministro do STJ com relação à vinculação de decisão judicial, principalmente no campo penal. E aqui nós temos, e esta postura é até compreensível do magistrado, porém é contra a leges. Aqui foi uma criação doutrinária com relação a este instituto do julgamento antecipado da lide virtual. Então, portanto, a súmula 438, isto até adveio, eminente desembargador Baima, diante de quê? De reiterados julgamentos, que era contra a lege. Então, o STJ sumulou a 438 com o seguinte teor: é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Então, diante desses fatos, é que eu estou conhecendo e provendo o recurso para que desça imediatamente, se assim decidir esta Câmara, para o julgamento se inicie na comarca de origem. É como voto, eminente presidente. De acordo com o parecer ministerial. Desembargador Samuel, como voto? Acompanho o voto do desembargador Joaquim, presidente. Desembargador Joaquim, o que eu ia falar, você já falou. Eu concordo. Agora eu quero parabenizar o doutor Coutinho pela brilhante sustentação que fez. Olha, direito é ciência, advocacia é arte, mas judicatura é sacerdócio. Pois é. Então, Vossa Excelência usou da prerrogativa da arte, né? Está de parabéns. Lamentavelmente, eu não posso acompanhar, porque se trata de uma matéria já simulada, mas valeu a tentativa. Obrigado, Excelências. Muito obrigado pela atenção. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Vamos lá. Presidente Joaquim, o segundo também, pode apelar. Agradeço. Apelação criminal 001-15-42, apelante Lucas Borges Salles, advogado doutor Wagner Veloso Martins e outro, apelado Ministério Público, relator desembargador Joaquim Figueiredo, procuradora eminente doutora Flávia Tereza Viveiros, parecer prestando a punibilidade de Lucas em face da ocorrência da prescrição punitiva na modalidade retroativa, ou seja, nos termos do artigo 110, parágrafo 1, 109, inciso 6,
117, incisos 1, 107, inciso 4, do Código Penal. Quem fará a sustentação? Sou eu, Iago. Iago Juan. Doutor Iago Santana. Doutor Iago Santana, uma questão de celeridade processual, eu já informo a Vossa Excelência de que vou fazer um pequeno relatório, mas que estou de acordo com o parecer prescrição, já adiantando, por via de consequência, eu acho que esse seria a sustentação de Vossa Excelência nessa mantença. O senhor Lucas Bogé Salles, ele foi condenado a 6 meses de detenção, com base no artigo 129, parágrafo 9º da Lei Substantiva Penal, combinado por 7º, inciso 1 da 11.340. Todavia, em face do decurso do prazo, este fato ocorrera em 10 de 4 de 18, portanto, a sentença saiu 1 de 7 de 22, sobreveio, então, a prescrição retroativa aqui já reconhecida pelo órgão do parquê. Eu pergunto à ilustre procuradora se está de acordo. Vou manter o parecer, desembargador. Doutor Iago, eu estou acompanhando, mas seria bom que Vossa Excelência desse o nome OAB para fim de registro, a não ser que quisesse fazer sustentação, mas já adianto que estou de acordo com o parecer pelo conhecimento da prescrição. Se, senhor ilustríssimo desembargador, eu também aceito, né, acompanhar e rogo pela decisão de vocês favorável ao Lucas Bogea, e a verdade sempre segue o verdadeiro Mas, por ato. favor, só diga seu nome e OAB para fim de registro. Sim, senhor. Iago Juan Melo Santana, OAB, Maranhão, 21.591. Agradeço. Como vota o eminente desembargador Samuel? Acompanho o voto do desembargador Joaquim. Agradeço. Eminente desembargador Banha? Acompanha, presidente. Agradeço. Um bom dia, doutor Iago. O terceiro passa
O quarto, não, agora o sexto, presidente, que haverá sustentação. Não, o sexto. Desembargador Joaquim, com licença. O doutor Caio, ele chegou aqui, ele fará a sustentação daqui, no quarto HC. Aqui não constava. Exatamente isso. Tudo bem. Eu pergunto, presidente Joaquim, vamos dar essa chance, né, para não dizer que Eu dou todo, presidente, eu dou todas as chances. Não tenho nenhuma dúvida. Vamos pegar o quarto aqui. Vossa Excelência vai votar mesmo, se livra mais um. O habeas corpus 082-5839-72-2022. O paciente é Fernando Guilherme da Silva, impetrantes Caio Araújo Santos, presente aí, né? Doutor Caio, por favor. OAB e nome completo. Tem que ficar segurando, é? Ou é só apertar uma vez? Doutor Caio, está ouvindo? Pronto. Sim, Excelência, estou ouvindo. Bom dia, Caio Arochi Santos, OAB 20736. Obrigado. Pois bem, impetrado é o juiz da primeira vara de Entorpecentes de São Luís. Relatoria, eminente desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, e na Procuradoria, doutora Selene Coelho da Fera. Com a palavra, o eminente relator. Agradeço, presidente. Passo aqui a fazer um relatório, embora aqui sem vídeo do advogado, mas estou com seu áudio. Habeas corpus impetrado em favor do paciente Fernando Guilherme da Silva, condenado via sentença transitada em julgado, a pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, mais 1.200 dias de multa, por infração aos artigos 33 e 35 da 11.343, buscando ter obstado a ordem de prisão, entendimento de que ia ter o de resolução 404 do CNJ, aspas, ao invés de ser expedido o mandado de prisão, a pessoa deverá primeiramente ser intimada. Mandado de intimação para se apresentar e começar a cumprir a pena, sem prejuízo da realização da audiência de monitória. Fecho aspas. Nessa esteira, afirma que, no caso subexame, considerando que a prisão foi decretada antes da nova resolução, depreende-se que não houve a intimação prévia do sentenciado, o que demonstra a ilegalidade da prisão decretada nos moldes da resolução 474. A liminar foi deferida em sede de plantão, ao entendimento de que, em consulta ao sistema PJE, observa que o paciente se encontra condenado definitivamente a 8 anos de reclusão. Sobreveio, então, pedido de reavaliação da liminar, ressuscitando os mesmos argumentos, que foram também deferidos. Prestar as informações, diz o eminente juízo monocrático, que é certificado o trânsito de julgado em 17 de 11/20, com a baixa dos autos em 4 de 11/21. Foi expedido mandado de prisão e sobrestados até o cumprimento do mandado, formulado pedido de recolhimento de mandado por este juízo. Sobreveio parecer da Lavra da Luz Procurador, doutora Selene Coelho, pela denegação da ordem ao que me disse relato, presidente. Vereador Boema. O áudio. Doutor Caio, você tem 10 minutos. Obrigado, Excelência. Pois bem, trata-se de um habeas corpus impetrado em favor do ora paciente Fernando Guilherme da Silva, haja visto ter sido sentenciado a uma reprimenda de 8 anos em regime semiaberto. Acontece que, Excelência, como trânsito em julgado da sentença condenatória, foi expedido mandado de prisão para início do cumprimento de pena, que até então era imprescindível. Assim, para a expedição da carta de guia, era necessário primeiro o cumprimento do mandado de prisão. Bom, contudo, em setembro de 2022, o CNJ, através da Resolução 474 de 2022, reconheceu que essa medida era prejudicial ao sentenciado em regime semiaberto, passando, então, a não mais exigir-se o cumprimento do mandado de prisão para a expedição da carta-guia. Pelo contrário, Excelência, essa resolução de Corte Corregedora recomenda que as cartas de guia para as penas em regime semiaberto não mais dependeriam da expedição ou cumprimento do mandado de prisão, em que somente podem ser confeccionadas se não houver mandado de prisão em aberto. Nesse sentido, reputa-se que, mesmo havendo trânsito em julgado da sentença condenatória, mas não havendo expedição de carta de guia, a competência prevalece do juiz de conhecimento, o qual decretou a prisão com base ainda no entendimento anterior. Pois bem, com isso, pelo fato da sentença penal ter sido transitada em julgada, o juiz coator entende que a competência seria do juízo de execução e não sua.
Entretanto, Excelência, a resolução é bem clara ao reconhecer que a carta de guia da pena em regime semiaberto de réus soltos não mais poderá ser expedida se houver mandado de prisão a ser cumprido, devendo primeiramente e necessariamente ser recolhido o respectivo mandado de prisão para somente após a certificação da inexistência de mandado de prisão em aberto do réu solto e que a mesma poderá ser expedida e remetida à vara de execução da pena. Observa-se, pois, que da análise acurada e interpretação lógica do caso em apreço, depreende-se que a competência do juízo de conhecimento não se exariu, pois sequer foi expedida a carta de guia. Para que cesse a competência do juízo de conhecimento, como consta da decisão guerreada, seria necessário não só a expedição, mas o recebimento da guia pelo juízo das execuções, pois somente a partir daí se inicia de fato o início do cumprimento da pena. Quando a lei fala que seria de competência do juízo das execuções penais decidir sobre processos criminais já transitados em julgada, fica subentendido que a mesma se refere a processos regulares com a devida carta de guia expedida e recebida naquele juízo, e que não obviamente nenhuma pendência mais a ser sanada, logo não sendo essa a hipótese dos presentes atos. Pois bem, vejam, excelências, que caso invertente, após o novo douto entendimento da Igreja Corte Corregedora, para que se dê início à execução da pena em regime semiaberto, não pode mais ser expedido mandado de prisão antes dos novos procedimentos legais a serem tomados pela VEP. Sobreleve-se ainda que, não havendo ainda a expedição de carta de guia, no juízo de conhecimento e muito menos sua remessa ao recebimento na vara de execuções penais, a legitimidade para dar baixa a um mandado de prisão no BNPM, DNMP, cabe à Secretaria Judicial que lançou e não à Secretaria que ainda sequer recebeu o processo. Então, logo, desta feita sem carta de guia expedidas e apenas com trânsito em julgado da sentença penal condenatória, torna-se óbvio que a competência para o recolhimento do mandado de prisão, ora em aberto, é da vara de origem de juiz de conhecimento. Assim, não pode olvidar que o mandado de prisão expedido, apenas no propósito de dar início ao cumprimento da respectiva pena pelo paciente, tornou-se ilegal e arbitrário, devendo-se, pois, ser ele recolhido antes mesmo da expedição da carta-guia. No parecer da lavra da digníssima Procuradora de Justiça, essa colacionada ao artigo que reconhece a competência do juízo da VEP, após o trânsito em julgado e remessa da guia sim opinado pela denegação da ordem, ao interpretar equivocadamente a competência seria de fato do juiz das execuções, haja vista a expedição da carta de recolhimento. Acontece, Excelência, até o presente momento, não houve a confecção da carta de guia e muito menos a sua remessa ao juízo de execução, razão pela qual o impetrante insiste na ilegalidade do mandado de prisão justamente pelo fato de a guia não ter sido expedido, e a resolução em comento recomenda que a guia deverá seguir para a VEP sem mandado de prisão. Os dispositivos referendados pela Procuradoria, quais sejam o artigo 105 e artigo 674 do Código de Processo Penal, não se coadunam com a real situação dos autos, quando exige claramente a condição de réu preso para expedição de guia, não sendo esse o causa dos atos, sobretudo com o advento da Resolução 474 de 2022, que altera o artigo 23 da Resolução 419, estendendo ao regime semiaberto ao entendimento já sedimentado. Pois bem, desta feita, Excelências, considerando que a autoridade coatora se nega ao recolher o respectivo mandado de prisão, por entender que a competência não mais seria sua, haja vista apenas o trânsito em julgado da sentença, mas ainda sem carta de guia expedida e muito menos remetida à VEP, socorre-se aos ideais da justiça dessa Igreja Corte Maranhense para que conceda a presente ordem de habeas corpus e faça cessar imediatamente a ilegalidade ora imposta, determinando o imediato recolhimento do mandado de prisão com a devida baixa no BNMP, ou que seja determinada a respectiva autoridade coautora que o faça em caráter de extrema urgência e que somente após esse procedimento seja então expedida e remetida a guia para a vara de execuções penais para as providências a serem adotadas após esse novo entendimento. É o que requer a defesa. Ministério Público. Vou manter o parecer, desembargador Boni, pela denegação. Presidente Joaquim. com a palavra. Agradeço, presidente. Eminentes pares, eu devo dizer que essa questão aqui é muito simples. É baseada no princípio de retroatividade, eminente desembargador Boni. Vejamos, a resolução 474 ela é de 22.
O artigo 674 e o 105, o primeiro da lei adjetiva e o segundo da LEP, eles realmente tratavam do trânsito em julgado. Hoje, com o advento desta lei, há necessidade da guia. Só que há uma ressalva. Este crime foi ocorrido anteriormente e transitou em julgado antes, no dia 17 de 11 de 20. Ou seja, a resolução é posterior. Então, portanto, não teria vigência no caso subespécie. Então, portanto, o que nós estamos a discutir é de que há, sim, aqui a expedição, conforme o artigo 674 da nossa legislação processual penal e do 105 da nossa lei de execução penal. Então, portanto, de acordo com o parecer, eu estou conhecendo e denegando a ordem por não há nenhum constrangimento. É como voto, eminente. Desembargador Samuel. Acompanhando o voto do desembargador Joaquim. Presidente Joaquim, agora tem um sexto. O habeas corpus 080-2036, 26/2023. Sônia Maria Alves Souza é paciente. O impetente Pedro Augusto Souza de Alencar. Está aí presente? Presente, Excelência. Ô, doutor Pedro, faça favor, o nome completo e para ficar gravado, e o número? Pedro Augusto Souza de Alencar, OAB 7937, impetrante. Muito obrigado. O impetrado é o juiz de plantão criminal da comarca de São Luís. Relatoria, eminente desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, e na procuradoria, doutora Domingues. Com a palavra, eminente relator. Agradeço, presidente. Aqui também eu já trago ao eminente advogado doutor Pedro, de que vou fazer um pequeno relatório, mas estou de acordo com o parecer ministerial pela concessão já para revogar todas as medidas. Estou acompanhando. Então, para que Vossa Excelência, inclusive, só pode se apresentar aí, que tenhamos celeridade. Não sei, Vossa Excelência, que ele usou 10 minutos, mas aqui é um habeas impetrado pela senhora Sônia Maria Alves Souza, indicando como autoridade coatora de direito de plantão judicial criminal da comarca de São Luís, por reconhecer constrangimento ilegal em face da paciente, que aplicou exatamente as medidas cautelares. Um revólver calibre 38, encontrada com munições, alega-se aqui de que era de um policial que não foi nem convidado para uma reunião lá no seu sítio, onde estava bebendo, e começou a disparar, a polícia ali chegou e levou todos eles para a delegacia. E lá ela foi indiciada. O parecer é nesse sentido, da concessão para revogar as medidas cautelares, uma vez que não preenche aqui o artigo 282, inciso 1 e 2. E é nesse sentido, presidente, que eu estou votando. O ilustre advogado fique bem à vontade para se manifestar, mas já estou aqui concedendo o habeas corpus, de acordo com o parecer. E como voto, doutor Pedro. Doutor Pedro, aí você... Não, eu não vejo necessidade, claro, venho só agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer, doutor Joaquim, hoje é o aniversário da paciente, isso é que é um presente, né? Vocês promovendo a justiça, e realmente foi excessiva a medida cautelares, o parecer do MP, agradecer também a doutora Domingas, agradecer a todos, e mais uma vez a oportunidade de exercer minha arte, dessa vez não precisou. Obrigado, viu? Doutor Alencar, agradeço sempre aos fatos e à lei. Nós somos aplicadores da lei. O parecer ministerial. Ordem. Obrigado. Desembargador Joaquim, hoje ele foi sorteado com um bocado aqui. Rapaz, é um atrás do outro. Está dando para respirar. Pela ação criminal 080-134171-2021, apelantes Carlos Santos Souza e Domingas Mendes Campos. Advogado, doutor Paulo Silas Pereira Boas. Doutor Paulo, por favor. Opa, bom dia. Bom dia. Excelência, eu gostaria de ter mais que 10 minutos, porque aqui eu estou defendendo, são dois, são o Carlos Santos Souza e a Domingas Mendes Campos, são os dois. Olha, vamos ver se precisa, porque é o seguinte, entendeu? Ser claro é privilégio dos deuses. É um prazer conhecê-lo, né? Pois é. Tudo bem. Presidente, passarei a fazer o relatório. Pois não. Apelação criminal interposta pela defesa de Carlos Santos, vulgo Quino, e Domingas
Mendes Campos contra a sentença do juiz da comarca de São Bento, que diz condenar em 8 anos e 3 meses e 15 dias de reclusão, 642 dias a multa, 8 anos e 6 meses e 15 dias de reclusão e o pagamento de 642 dias multas, respectivamente, pela prática do crime previsto no artigo 33 da 11.343 e no artigo 12 da 10.826. Segundo a denúncia, os apelantes foram presos em flagrante delito na posse de 14 pequenas porções de maconha, 42 porções de crack, ambas em embalagens fracionadas, pronta para comercialização, uma balança de precisão, uma arma de fogo artesanal tipo bate-bucho, um tubo de pólvora, esferas de chumbo utilizadas na confecção de munição da arma de fogo apreendida, a quantia R$ 4.590 em dinheiro trocado, uma arma de choque, bem como outros bens, fato ocorrido na residência do casal. Diante desses elementos, houve a sua prisão, decreto de prisão preventiva. Após a fase instrutória, o juízo entendeu de condenado na apenação aqui já trazida, a douta Procuradoria manifesta-se pelo conhecimento da pessoa da doutora Flávia, pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo incólume a sentença, é o que merecia relato a douta revisão. De acordo com a revisão, desembargador Joaquim. Desembargador Banha. Está fechado o áudio de Vossa Excelência. Ministério Público, o que diz, doutora Domingos? Não, presidente, a defesa para se manifestar. Ainda é? Ainda? É. 15 minutos, eu vou lhe dar inicialmente. Bom dia, nobres desembargadores, representantes do Ministério Público, serventuários e advogados. É um prazer estar aqui e estou aqui na luta da defesa dos meus clientes para que haja uma condenação, sim, mas uma condenação justa e equilibrada. E aqui eu vou falar por partes, começar a falar do seu Carlos Santos Souza, né? Primeiro eu vou falar do que aconteceu. Na verdade, excelências, o Carlos Santos Souza é o primário, bons antecedentes, nunca tinha sido preso antes, né? Foi alvo de uma investigação, só que nesse ato dessa investigação, quando foram buscar o senhor Carlos Santos Souza, né? Eles não conseguiram comprovar que havia mercancia à venda. Tão somente encontraram a droga, que dá cerca, segundo o ILAF, não sei o que estão dizendo, é o ILAF, 30 gramas, né, de cocaína com 11 gramas de maconha. Certo? Só que, no ato da condenação, da instrução, não se deixou claro, excelências, que, de fato, havia a comercialização, entendeu? As testemunhas, a esposa do interrogado e todo o arcabouço probatório não deixou claro, excelência, que o Carlos dos Santos Souza haveria, né, cometido qualquer crime no sentido do artigo 33, né? Mas sim do artigo 28, para consumo, né? E, inclusive, excelência, depoimentos isolados da fase policial em manifesto confronto com a prova material colhida não se prestam para amparar uma condenação, excelência. Porque, vamos lá, uma coisa é que o Estado diz, mas o Estado tem que falar e tem que provar, e não se provou, entende? Tem que haver uma consubstanciação, tem que estar de acordo, tem que haver harmonia, entende? Nesse caso aqui, e eu fiz esse pedido, né, para que houvesse, na verdade, a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28. Indo mais além, a defesa também se manifestou por conta da amplitude de defesa, né, pelo tráfico privilegiado. Na verdade, excelência, se vocês forem visualizar o processo, o apelante ele corroborou com as investigações, né? Inclusive,
falou tudo que acontecia, disse onde estava a droga, também deixou bem claro, que a sua esposa jamais participou e sequer sabia, né, de qualquer atividade ilícita perpetrada por ele. Disse onde estava a droga, inclusive ele disse até que foi ele que colocou aquela pequena quantidade de droga dentro da rede. No mais, Excelência, no que se trata do homicídio privilegiado, do tráfico privilegiado, né, o ora apelante é réu primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa. Além disso, Excelência, sempre trabalhou. E dentro do processo, tanto os policiais, como toda a investigação, não demonstrou que o seu Carlos Santos Souza era conhecido da polícia. Pois bem, agora é aqui que é o X da questão, nobres desembargadores, e aqui eu fico estarrecido. Excelência, nós sabemos, inclusive quando nós estamos no curso de Direito, não é verdade, que para que haja uma condenação, é preciso existir um fato. Existe um fato, existe a norma. E aí se faz a subsunção do fato à norma. Eu entendo que essa qualificadora do 40, inciso 1, da Lei de Drogas, é um erro material. Por que eu estou dizendo que é um erro material? Se não for um erro material, é, no mínimo, uma decisão teratológica. Então, eu vou aqui descrever aqui o que é que diz o inciso, o artigo 40, né, inciso da Lei de Drogas. As penas previstas no artigo 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3. A natureza, a procedência da substância do produto apreendido e a circunstância do fato evidenciaram transnacionalidade do delito. Transnacionalidade do delito. Senhores, aonde está esse fato? Esse fato não existe. Inclusive, o doutor Joaquim Figueiredo, ainda agora há pouco, falou do relatório. Aonde está a transnacionalidade aí? Doutor Joaquim, é serviço de todos que são aqui da Baixada, e eu acho que o senhor conhece essa região aqui, que São Bento, a Palmeirândia ali, são cidades que têm pequenos povoados, né, de 200, 300, 400 habitantes. Ali onde foi apreendido os acusados, foi no município de Cruzeiro. Lá tem pouco menos de 500 habitantes. Aí eu pergunto a vossas excelências, aonde está a transnacionalidade? Aonde está a destinação, né, da droga? Porque uma coisa é o seguinte, o artigo 40 vai dizer o seguinte, circunstância do fato que evidenciar a transnacionalidade do delito. O que é isso? Imagine que um cidadão, né, qualquer está tentando levar droga de um país para outro. E aí, no meio do caminho, ele é interceptado pela Polícia Federal. Esse cidadão, ele tinha evidências que a destinação dessa droga seria para outro país. Aí sim. Mas aqui não, excelência. Aqui não se está se tratando disso. Aqui sequer o fato existe. Ou é um erro material, e aí eu entendo o seu erro material, porque o juiz, quando colocou essa qualificadora, não deu nenhuma justificativa, ele não justificou o porquê dessa qualificadora, porque não existe fato, entendeu? Além disso, excelência, fere, né, o princípio da correlação, né, que assegura a não condenação do acusado por fatos não descritos na peça acusatória. Ou seja, né, esses fatos jamais foram descritos na peça acusatória, excelência. Não, repito, eu suplico aos senhores a ver, não existe fato. Não existe fato algum com relação à qualificadora do 40, inciso 1. Eu também fui observar o parecer da Procuradoria, né? Também lá eles não justificaram
e nem descreveram com relação ao 40, inciso 1. O Ministério Público de São Bento também jamais pediu qualquer qualificadora, né, com relação ao 40, inciso 1, porque não existe. Ela não existe, Excelência, não existe. Não existe, repito, não existe fato com relação ao 40, inciso 1 da Lei de Drogas. Não existe. Eu apelo aos senhores que pelo menos olhem o processo para ver que não existe. Não existe, nem na instrução de julgamento, nem pedido do Ministério Público, não existe. Eu não sei por que o magistrado inseriu, inclusive, ele só inseriu e não justificou. Não há fundamentação com relação ao 40. Ele só colocou o 40, inciso 1, né, e colocou na dosimetria da pena. Somente. Né? Agora eu passo a falar com relação ao artigo 12, né, da Lei de Armas, da Lei 10.826 de 2003. Com relação à arma, senhores, essa arma, que é uma arma de fabricação caseira, essa arma ela não tinha serventia nenhuma. Essa arma estava lá no quintal, inclusive eu inseri a foto da arma. A arma, nem o gatilho funciona, não funcionava nada da arma, a arma estava lá. E eu não sei nem por que eles inseriram essa arma. Então, Excelência, nesse caso aqui, essa arma, e aí eu quero reiterar, não tinha serventia alguma. E detalhe, Excelência, no meio do processo, eu pedi que fosse feita a perícia da arma, e não fora feita. Ou seja, não tem nenhuma perícia, não tem exame de prestabilidade. O que tem, Excelência, foi no dia da apreensão da arma, o escrivão e o policial, um policial chamado Neto, fizeram aquela pequena descrição, que é uma certa perícia, né, falando sobre a aptidão da arma. Mas isso aí não é perícia, não faz parte do Instituto Criminal, de um perito, né, do perito técnico. Né? Uma coisa, Excelência, uma coisa é você pegar peritos que têm capacidade técnica para aferir se a arma tem a capacidade de atirar ou não, se tem capacidade lesiva para atentar o bem juridicamente protegido. Excelência, e digo mais, não foi feito a perícia, porque se fizesse a perícia, ia se constatar a imprestabilidade da arma. Entende? E aí, nesse caso aí, né, ia se adequar ao artigo 17 do Código Penal, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio, artigo 17. Entende, Excelência? Uma coisa é o seguinte, é não ter a arma e você provar por outros meios, né, que essa arma existiu e que ela tinha capacidade de, né, atentar contra o bem juridicamente protegido. Mas não é o caso. No caso, existia a arma. Por que não fizeram a perícia? Por quê? Né? Porque o processo ele tem que obedecer, na verdade, o devido processo legal. O Estado tem que se utilizar de todos os meios, tem que ser exaurido, tem que ser esgotado para provar a existência do crime. Entende? E, nesse caso aqui, eles tiveram todas as possibilidades e não fizeram, porque se fizesse, ia ser comprovado a imprestabilidade da arma. E não fizeram esse exame de prestabilidade. E, nesse momento agora, Excelência, eu passo para a senhora Domingas Mendes Campos. Excelência, com relação a Domingas Mendes Campos, eu só vou adentrar aqui no mérito, porque tanto da qualificadora do 40, inciso 1, quanto da arma, eu já argumentei e vale para os dois. Vou falar aqui só com relação ao mérito. Dentro do processo, Excelência, foi comprovado
que a senhora Domingas Mendes Campos não participava de nenhum tipo de ilícito. Aliás, ela mal sabia que o senhor Carlos Santos Souza usava droga. E, Excelência, eu pergunto como é que esta senhora vai ser condenada nos mesmos termos do senhor Carlos Santos Souza, se ela nem sabia da existência de arma, nem sabia da existência de droga, nem sabia da existência de nada. Não bastasse isso, dentro do próprio processo, o senhor Carlos Santos Souza deixa claro que ela não participava de nada, ele deixa claro que, inclusive, a droga que fora encontrada, ele colocou dentro da rede do seu irmão, e, portanto, não há, inclusive, Excelência, a jurisprudência pátria já deixou isso bem claro, que é inadmissível presumir-se a coautoria na participação no crime de tráfico, ou seja, o cônjuge. É inadmissível presumir-se a coautoria na participação no crime de tráfico. Né? Para condenar, Excelência, é preciso ter certeza. E aqui, o Estado, o Ministério Público, nem provou a certeza, porque quem provou a certeza aqui foi a defesa. Doutor, seus primeiros 15 minutos estão encerrados, praticamente. Estão encerrados, né? Eu vou acabar aqui, senhor. Vossa Excelência quer quanto mais? Não, eu vou encerrar. Eu acho que mais uns 3 minutos eu vou encerrar. Tá bom. Tá bom, Excelência? Então, Excelência, para a condenação é preciso ter certeza, né? Precisa ter certeza. O Ministério Público nem sequer suscitou a dúvida, porque dentro da interrogação criminal ficou claro, tanto pela senhora Domingas, como pelo senhor Carlos Santos Souza, como pelas testemunhas, que a senhora Domingas é uma cidadã de bem, trabalhadora. Inclusive, ela não morava na mesma casa. Ele morava no Cruzeiro e ela morava no município de São Bento. E nesse dia ela foi dormir para lá. Inclusive, quem morava lá, juntamente com o senhor Carlos Santos Souza, era a sua ex-esposa, que morava do lado, a senhora Maria Rosa. No mais, Excelência, pede-se a procedência de todos os pedidos elencados na apelação. Muito obrigado. Está fechado o áudio, Vossa Excelência, presidente. Doutora Domingas. Manter o parecer, desembargador. Conhecimento e desprovimento. O eminente não tem revisor. Tem, desembargador Samuel, que é o revisor. Não, ele já deu acordo. Presidente Joaquim, Vossa Excelência com a palavra. Agradeço, presidente. Eminentes pares, em que pese o ilustre advogado, numa defesa hercúlea, onde tenta demonstrar de que não houve o crime de tráfico de drogas, assim como também do porte do artigo 12. Na espécie, aqui se constata, de forma lídima, eminentes pares, vejamos, o depoimento, e aqui na instrução, é que nós temos que calcar. Aqui se adentra ao cerne da questão para saber se realmente há ou não elementos de convicção, não somente indiciários, para uma condenação. Vejamos o que diz o Denis Jorge Pimento Azevedo, que é lotado em Pinheiro, que o delegado regional pediu apoio do batalhão para cumprir o mandado de busca e apreensão na casa do acusado, que o GOI deu esse apoio, que é apreender uma arma de fogo, uma certa quantidade de droga e uma certa quantidade de dinheiro, que na casa estava o acusado e o irmão do acusado, o qual é deficiente físico. Que assim que adentraram, a senhora Domingas correu e colocou a maior parte da droga dentro da rede do seu irmão deficiente. O dinheiro foi encontrado dentro de uma meia, em cima de uma geladeira. Então, são detalhes que também são corroborados por quem? Por outro testigo, desembargador Banha, presencial. Vossa Excelência, que não é advogado, que apenas é advogado, não é revisor. O policial Alessandro Pinho Santos, que diz que a toda a população
região já denunciava o casal como traficantes. O senhor Carlos Santos, vulgo Quino, e a senhora Domingas Mendes Campos. Inclusive, ao ser interrogada, que perguntaram de que era a droga, e Domingas confessou-lhes que era deles, que Domingas confessou aos policiais do local que ela tentou esconder a droga, que não lembra a quantidade de droga, mas sabe que era bastante entre maconha e crack. Ora, aqui, embora a confissão não seja elemento único para uma condenação, não tem a menor dúvida, desembargador Samuel, Vossa Excelência, como revisor, que deve ter adentrado aos autos, ao cerne, e constatado esse fato. A Domingas, depois do seu interrogatório, e assim por diante. O que o ilustre advogado deveria ter trazido à baila, e não trouxeram, eminentes pares, é de que o juízo monocrático, ao somar as penas, eminente desembargador Baiman, somou reclusão com detenção e aplicando o regime de fechado. E aqui, sim, há um erro. O magistrado aqui não poderia jamais somar penas reclusiva com detentiva, em que preze haver o concurso material do artigo 69. O cumprimento são distintos das penas. Também aqui assiste razão, em parte, ao ilustre advogado. O eminente magistrado monocrático, ao condenar, aplicou a agravante do artigo 40, inciso 1. Esta, transnacional, é quando se trata de Estado para Estado, e ali não havia essa prova. Então, portanto, aqui eu estou dando, eminentes pares, provimento parcial para retirar, diminuir a sua apenação para 6 anos e 3 meses, manter e separar também a pena reclusiva da detentiva, e o regime que era fechado para o regime semiaberto, em dissonância com a douta Procuradoria. É como voto, eminente presidente. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Samuel. Acompanho também, desembargador Joaquim, e a gente ia analisando o processo, examinando, ver que a turma na Baixada está perigosa mesmo, né? Dinheiro, arma de choque, balança de precisão, arma tipo bate-bucha. Desembargador Samuel, é uma tristeza. Eu sou homem da Baixada, sou da querida São João Batista. Que na nossa... Quando foi nascido e criado, presidente Baiman, não se falava em maconha. Hoje, infelizmente, nós estamos cercados ali. Pinheiro, há 3 anos atrás, perdeu quase 500 quilos de cocaína. Então, por aí já se vai. Infelizmente, é a tragédia que tem do desenvolvimento. Excelência. Quando falava, era assim, não, é Gambinha. Exatamente. Era só isso. É como voto, presidente. Acompanho Vossa Excelência em gênero número legal. Acompanhando também. Apelação final 080 04 12 84 2021. O apelante Edinaldo Silva Lima, advogado. Presidente, é o 10º, presidente, que dá ter sustentação. Não, mas só esse tem sustentação. O 10º não, tem mais o 10º. Ainda tem o 9º. Tem o 9º. Não haverá sustentação, mas o 10º tem. Ah, sim. O 10º não consta aqui para mim, não. Não é isso, doutora Adriana? Tem sustentação no 10º. Eu vou anunciar, desculpe. Eles não querem me deixar hoje. Hoje eu vou sair com a garganta aqui. Apelação criminal 0001285 33/2016. O apelante é o Ministério Público. Os advogados, doutor Fábio Menezes Miranda, está presente? Presidente Baiman, o doutor Fábio é o promotor de justiça, aqui quem fala é a doutora Amanda Joaquim. Estou pela apelada. Amanda Almeida Joaquim. Isso. O número da OAB, por favor. 10686. 10686. Gravado. A relatoria do desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos e na Procuradoria, doutora Selene Coelho Lacerda. Com a palavra, o eminente relator. Agradeço ao eminente desembargador Baiman. Eu também já adianto à doutora Amanda Joaquim que, neste processo, inclusive, nós
aqui na nossa Câmara e também os demais colegas de outras câmaras, já há muito tempo entendíamos, aqui é um recurso ministerial em fase de sentença que absolveu Maria do Socorro Almeida Joaquim, ex-prefeita municipal de Timonco, denunciada por infração ao artigo 1º, inciso 13 do Decreto-Lei 201, a respeito de contratação de pessoal. Então, hoje o STJ, nós também já entendíamos que não houvesse o dolo, que é, no caso, então, parecer nesse sentido, de negar provimento e manter exatamente a sentença, presidente. É aquele caso de contratação de pessoal de interesse público, embora aqui pudesse dizer que houve infringência ao artigo 37, quando a contratação, porque o que deveria ter sido feito era o concurso, mas aqui o Ministério Público não provou. E hoje já está mansa e pacífica a jurisprudência, e que, nesse caso, não há o dolo por parte do gestor, e o juiz, então, absolveu, e houve esse recurso. Então, doutora Amanda, realmente, é o bom senso. Que eu estou exatamente aqui conhecendo e negando provimento de acordo com o parecer, mas que Vossa Excelência aí se manifeste. Se quiser fazer sustentação, eu posso até mudar de Não, pensamento. Excelência, eu agradeço. Agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. Olha, doutora Amanda, Tenho necessidade de fazer. doutora Amanda, é meio difícil o desembargador Joaquim fazer o que ele quer fazer agora, viu? Ele Aproveitar a oportunidade, Nardo Baima, mas agradeço. Doutora Amanda, é de justiça. É de justiça, embora às vezes digam que eu gosto muito de ser um homem rígido, não sou. Eu sou homem do direito. Se tem direito, se não tem, recorra, não é verdade? unanimemente de acordo com o parecer ministerial, então, é? Exatamente, presidente. Bom dia, doutora Amanda. Prazer. Bom dia, Acompanhando. Então, vamos lá para o questionável 11. É a apelação criminal 080-0412-84-2021. O apelante é Edinaldo Silva Lima, advogados Maurício Tomé Monteiro Araújo. Algum presente? Doutor? Doutor Abandonância. Fábio. Doutor Abandonância, por favor. O AP e nome completo, para gravar. Excelência, vai ter o relator. Relatório. Por favor, seu nome e OAB completa para gravação. Pois não, Fábio Abondanza, OAB 7630, Maranhão. Pronto. Presidente Joaquim, você, aqui... Não, é desembargador Samuel. É o revisor, é o revisor desembargador Boima. Desembargador Samuel, com a palavra. Muito bem. Trata-se de apelação criminal interposta por Edinaldo Silva Lima contra a sentença prolatada pelo eminente juiz de direito da comarca de Barreirinhas, na qual o apelante foi condenado por roubo qualificado, pena de 6 anos de reclusão em regime fechado, além de 100 dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo, portanto, nos termos do artigo 157, parágrafo 2º, incisos 2, 5 e 7 do Código Penal. O apelante, em razões recursais, desembargador Boima, ele informa que foi injustamente condenado, pois as provas seriam insuficientes para determinar a autoria delitiva, já que a sentença, diz ele, foi baseada em conjecturas, depoimento de policiais, militares. Então, por isso, ele pleiteia que seja absolvido do crime o desclassificado ou feita a desclassificação para receptação. O Ministério Público encontra razões recursais, refutou os argumentos e pugnou pela manutenção de todos os termos da sentença condenatória. O parecer da Procuradoria foi esse, então, o relatório nosso, em síntese. Senhor revisor. Revisor desembargador Boima. Fechado o áudio, desembargador. Fechado o áudio, desembargador. Revisor, desembargador Samuel.
Não, Vossa Excelência que é o revisor. Ah, esse é o 11, né? É. De acordo. Doutor Fábio. Doutor Fábio. Oi, pô, vamos lá. Ah, meu Deus. Vossa Excelência, 15 minutos. Isso que eu estou olhando aqui. Tá. Mas é lei. Tá bom. Excelentíssimo desembargador Baima Araújo, presidente. Excelentíssimo desembargador Dr. Samuel Batista de Souza, relator. Excelentíssimo Dr. José Joaquim Figueiredo dos Anjos. Doutora Procuradora de Justiça, doutora Domingas Froz, valorosos servidores, colegas, senhoras e senhores. Pois bem, volve o presente apelo no sentido de absolver o apelante Adinaldo de Silva Lima da acusação de ter cometido crime esculpido no artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1, 5 e 7 do Código Penal. O apelante foi preso em suposto flagrante na cidade de Paulino Neves por um crime cometido na cidade de Barreirinhas. A partir desse flagrante, teve início a persecução penal, onde o recorrente, perante a autoridade policial, supostamente confessou o crime. Ouvida a vítima em sede administrativa, esta reconheceu o apelante através de uma fotografia apresentada pela autoridade. Excelências, sequer consta nos autos algum termo de reconhecimento. Mas não é só. Com base no inquérito policial, ou seja, na palavra dos policiais militares que o prenderam em Paulino Neves, e que não presenciaram o crime, e com base em um reconhecimento do qual sequer existe esse termo no processo, o apelante foi denunciado. Em sede de audiência de instrução e julgamento, as testemunhas policiais militares de Paulino Neves ratificaram suas declarações, quais sejam, que foram avisados por uma guarnição de Barreirinhas sobre a subtração de uma Toyota Bandeirantes, e naquele município, o crime foi em Barreirinhas, e naquele município de Paulino Neves, ao avistarem tal caminhonete, houve a abordagem e constataram que era o veículo furtado. A vítima sequer foi ouvida em sede judicial e muito menos confirmou ou ratificou que o apelante seria o autor do crime. Já o recorrente, na audiência, negou veementemente a autoria do crime, arguindo sua versão e relatando que, quando de sua prisão, fora vítima de violência para confessar e que, na data dos fatos, estava altamente embriagado, fato este reconhecido, inclusive, pelos policiais. Pois bem, excelências, doutor Samuel, doutor Zé Joaquim, doutor Baima, com base nesse frágil conjunto probatório, o meritíssimo juízo de base condenou a uma pena de 6 anos de reclusão em regime fechado, conforme relatado. Comprovado está que o recorrente foi supostamente reconhecido como autor do delito por uma simples foto apresentada ainda na delegacia de polícia, sem respeitar o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Excelências, desnecessário aqui repetir jurisprudência mansa e pacífica, não só desse egrégio tribunal, bem como das cortes superiores, quanto à invalidez que não pode fundamentar uma condenação. É ser disso que a sentença só pode ser mantida se baseada em provas independentes e não contaminadas. Não bastasse tal prova inválida, extrai-se da própria sentença que o meritíssimo juízo de piso formou sua convicção para a condenação baseado somente no inquérito policial. Trago aqui, excelências, alguns trechos da sentença. A vítima José de Jesus Castro Cruz não fora localizado para intimação, sendo pessoa desconhecida, razão porque não fora ouvido na instrução processual do feito. Contudo, na fase inquisitorial, diz que em 10 de março de 2021, por volta das 22 horas, estava em sua residência deitado, quando ouviu sua cachorra latir. Saindo para ver o que se tratava, foi surpreendida por 2 homens com um facão.
Um segurou enquanto o outro amarrou nas pernas e boca, trancando-o dentro de um dos quartos da casa. Perguntaram-lhe sobre a ameaça de morte onde estava a chave do veículo. Enquanto a procuravam, ficou vigiando. Achada a chave, saíram do local. Permaneceu amarrado por uns 15 minutos, quando conseguiu soltar-se, após muito trabalho, indo à casa do dono da Toyota, Papagaio, onde e para quem contou o que acontecera. Reconheceu o acusado por foto, sabendo dizer que é seu vizinho em Barreirinhas. Na fase inquisitorial, fase administrativa, em sede de flagrante, o acusado confessou o crime, diz que roubou o veículo por vingança por não gostar do seu dono. Estava com mais 2 pessoas na execução do crime, encontrou esses homens na rua, não sabendo dizer seus nomes. Pegou a Toyota e foi em direção a Paulino Neves, onde atearia fogo no veículo. Isso é o que consta da sentença. Excelências, diz o artigo 155 do Código de Processo Penal que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos da investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetitíveis e antecipadas. A lei não impede que o juiz considere as provas provenientes do inquérito policial, mas impõe que tais provas sejam acompanhadas de elementos que, na instrução processual, na qual vigoram o contraditório e a ampla defesa, corroborem-nas, o que não ocorreu, evidentemente não ocorreu. As testemunhas de acusação, policiais que efetuaram a prisão do apelante, confirmaram em audiência o que já tinham declarado no inquérito policial, qual seja, que apenas eles efetuaram a prisão em flagrante porque receberam a informação de policiais de Barreirinhas que tinha sido roubada tal caminhonete. E o apelante, em sede de instrução, negou veementemente sua confissão colhida sob tortura. Vejam bem, excelências, não há uma prova válida sequer para sustentar uma condenação. E é nesse sentido que eu já vou finalizando e requerendo a absolvição do apelante Edinaldo Silva Lima, com fulcro no artigo 386, inciso 5 do Código de Processo Penal, para que seja feita a justiça. Agradeço a atenção e coloco-me às vossas disposições. Ministério Público. Mantenho o parecer pelo conhecimento e desprovimento. Presidente Joaquim, com a palavra. Falava comigo, desembargador. Ah, é? Mas é porque está cheio de processo teu aqui que eu não consigo. Desembargador, vou fazer só um resumo aqui do meu voto e acolhendo os termos do parecer do Ministério Público. O recorrente foi denunciado pela prática de crime de roubo qualificado, conforme consta na denúncia, e no dia 10 de março de 2021, por volta de 22 horas, em Barreirinhas, a vítima José de Jesus Castro, conhecido por Verde, ele estava em sua residência quando foi surpreendido por 2 indivíduos entrando no local, estando um deles armado com um facão. E, na ocasião, eles amarraram os braços da vítima com uma corda, passaram fita em sua boca e nas pernas e o trancaram dentro do quarto. A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas através do depoimento de testemunhas e demais acervos probatórios constantes nos autos e, inclusive, o bem pertencente à vítima foi flagrado. O meliante foi flagrado de posse do bem da vítima. Então, examinando os autos, de fato, não há como
seguir o lado contrário, ou seja, acolher os termos da manifestação feita em sustentação oral aqui neste momento. E registre-se que a literalidade da tipificação amolda-se ao caso, levando-se em consideração a periculosidade do agente, a vulnerabilidade da vítima, que foi surpreendida dentro de sua casa na calada da noite pelos assaltantes armados de facão. Então, ante o exposto, nós estamos conhecendo o recurso, mas negando provimento, mantendo irretocável a decisão prolatada pelo juiz de base. É como voto, senhor presidente. Acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Eu me Joaquim. acompanho, presidente. Presidente Joaquim, feche com chave de ouro aí. Pois é, presidente. É o nono que faltava, mas esse processo foi retirado de pauta porque não pertence mais à nossa Câmara, e sim à terceira. Inclusive, eu havia oficiado. E Nós não mais havendo a tratar, então, é declarar encerrada a sessão, pedindo a Deus que nos proteja, né?